Roma, mais especificamente a sociedade romana, como eles chamavam, Roma Iorum, teve mais de 1000 anos de história e teve várias coisas surpreendentes, que aposto que você provavelmente você não sabia. Eu sou o professor de História Raul Cosentino e eu vou contar aqui nesse vídeo as curiosidades sobre a sociedade romana durante toda a sua história. Primeira curiosidade: a sociedade romana não somente falava latim. Apesar da língua inicialmente falada pela cidade de Roma ser o latim, durante muito tempo Roma conquistou diversos territórios e muitas pessoas que foram conquistadas continuaram falando suas línguas, como etrusco, por exemplo, e chegou a ter uma língua estrangeira ganhar os corações e mentes da elite intelectual e política romana. Eu estou falando do grego. O grego passou a ser muito popular em Roma, especialmente na parte oriental, e por muito tempo virou uma língua feita e utilizada por pessoas da aristocracia romana, especialmente os que moravam na metade oriental. Muita gente não sabe. As maiores cidades do Império Romano ficavam na parte oriental. Sim, Roma, a cidade de Roma, era a única cidade na metade ocidental com mais de 100 mil habitantes. Mas, professor, por que isso? Porque o Oriente estavam povos que eram mais urbanizados e eles formaram as cidades mais populosas do Império Romano. Na parte oriental tinham 3 cidades grandes com mais de 100 mil habitantes. Constantinopla, muito conhecida como Bizâncio, que chegou a ter uma população bem semelhante a Roma. Temos também Antioquia e também nós temos Alexandria no Egito, ou seja, das 4 cidades maiores do Império Romano, apenas Roma ficava na parte ocidental. Na verdade, boa parte dos impostos arrecadados eram na metade oriental. Por muito tempo, apesar da parte ocidental ser a mais antiga do Império Romano, era o Oriente que estava a riqueza e as cidades. Sabia que nosso preconceito com canhotos começou lá no Império Romano? Bem, eu vou te dizer, sabe a palavra sinistro, que é alguém estranho, não confiado? Nossa, o professor Raul é sinistro. Não sou não, tá? Mas vocês acharem tudo bem. Sinistro quer dizer esquerda, canhoto, em latim. Porque para eles, uma pessoa que usasse a mão esquerda como a dominante não era normal. O normal era ser destro, usar a mão direita. Isso fazia com que, inclusive, quem fosse canhoto sofresse muita discriminação. E a sociedade romana usava o seguinte, as mãos. A mão direita, essa aqui, ela servia para você cumprimentar as pessoas, apertar a mão, escrever, fazer as coisas consideradas nobres e comer. A mão esquerda, por incrível que pareça, era para limpar as partes de baixo. A mão esquerda, ela era a mão que se sujava, a mão que tocava literalmente no seu íntimo. Rômulo e Remo nunca existiram. Sim, gente, esse mito que Roma teria sido fundada por 2 irmãos gêmeos que beberam leite em uma loba, chamado Rômulo, que deu o nome da cidade, e Remo, o irmão que ele depois matou, esse foi apenas um mito, gente. Essa história era um mito e ela era passada para ser contada às pessoas como um mito de origem. Tanto que quando a cidade de Roma perdeu importância dentro do Império Romano, lá por volta do século III, IV depois de Cristo, V, que ela deixou de ser importante, esse mito deixou de circular. Ou seja, gente, esse mito servia para justificar a questão especial de Roma, um início que ela nunca teve. Ela começou apenas como uma pequena cidade que passou a conquistar outras. Ela não era feita por nada especial. Nós não sabemos como foi o início da história romana. Falando nisso, muita coisa nós não sabemos. Nosso principal autor
Romano é o Tito Livio. Tudo que é antes do Tito Livio, especialmente o que aconteceu antes da guerra civil entre Mário e Sila, lá no século II a.C., nós não temos registro. Antes dessa guerra civil entre Mário e Sila, a história romana tem muitas lacunas. Ou seja, nós, apesar de conhecermos bastante sobre o século I a.C., da República Romana, com Júlio César, com Cícero, um dos políticos mais importantes da história da humanidade, e depois do Império Romano, nós temos muitas coisas documentadas. Antes do século II a.C., nós temos muito pouca coisa. Muitas coisas que nós suponhamos que existiram, que ocorreram, nós não temos como saber. Inclusive, Roma teve o registro de apenas 7 reis em vários séculos. Com certeza houveram mais. Provavelmente daquela lista dos reis romanos, vários eram apenas inventados.